a gente pensa em movimento circular, a gente está pensando em algumas coisas. Vamos pensar no movimento circular uniforme, por exemplo. Quando a gente trabalha com movimento circular, a gente tem a velocidade de um determinado ponto. Então imagina o seguinte. Imagina que eu tenha um... Deixa eu pegar aqui um pronto. Tem um disco. E eu tenho outro disco. Menorzinho, por exemplo, aqui. Beleza? E aí eu tenho um ponto vermelho aqui, se deslocando para cá, e eu tenho um ponto azul se deslocando para cá. Tá bem? Quando a gente pensa na velocidade do ponto azul, a gente pode estar falando de duas velocidades. Uma velocidade que a gente costuma chamar de V e uma velocidade que a gente costuma chamar de ômega, ou W. O V eu gosto de chamar de velocidade linear. Alguns de vocês chamam de velocidade tangencial. Também serve. Tá legal? Então aqui é uma velocidade linear. Essa barrinha aqui, ó, dupla, é a mesma coisa que dade, beleza? E o ômega é a velocidade angular. Qual a diferença dessas duas coisas? Bom, a diferença é que a velocidade linear é a distância em metros que esse pontinho percorre dividido pelo tempo. Velocidade não é delta S sobre delta T? Não é assim que a gente calcula a velocidade? Então, a velocidade linear é delta S sobre delta T. Só que aí tem uma coisa muito louca. Qual é o nome? Tenta responder para mim aí no chat. Qual é o nome do tempo que leva para a bolinha dar uma volta completa? Quem lembra disso daqui da vida? Qual é o nome do tempo que leva para a bolinha dar uma volta completa? Período. Perfeito, Júlia. E qual é a letra que a gente usa para período? Hein? Tesão. Não é tezinho, é tesão. Bom, então se eu trocar, entende isso? Se eu trocar esse ΔT por tesão, eu não estou mais falando de um tempo qualquer. Eu estou falando de um tempo muito específico. Do tempo que leva para a bolinha dar uma volta completa. E se eu estou falando do tempo que leva para a bolinha dar uma volta completa, o que tem que ser esse ΔS aqui? Esse ΔS tem que ser a distância percorrida ao dar uma volta completa. E qual é a distância percorrida ao dar uma volta completa? É o perímetro de uma circunferência, que é 2π vezes o raio. Tá claro isso? Você não precisa decorar fórmulas novas, exceto uma que eu vou mostrar já. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Se eu trocar o ΔT por período, então eu troco o ΔS pelo comprimento total da circunferência. A mesma coisa vale para o ômega. Só que o ômega agora é a velocidade angular. A velocidade angular é ΔΦ sobre ΔT. Deixa eu explicar isso daqui. Esse φ é quanto essa bolinha anda, mas não em metros, em graus ou radianos. Por exemplo, se ela der 1/4 de volta, ela girou 90 graus. Se eu der meia volta, 180 graus. Se eu der uma volta inteira, 360 graus. Vamos para radianos. Se eu der 1/4 de volta, ela girou π sobre 2 radianos. Se eu der meia volta, ela girou π radianos. E se eu der uma volta completa, ela girou 2π radianos. O que acontece se eu trocar o ΔT por tesão? Aí eu não estou falando mais de um tempo qualquer. Eu estou falando do tempo que leva para dar uma volta completa. Nesse caso, gente, eu vou ter que trocar o ΔΦ por quanto? Responde aí. Qual é o ângulo que ela gira ao dar uma volta completa na circunferência? 360 graus. Mas, pensando em sistema internacional, a gente pensa em radianos, tá? Então, 2π. É isso aí. Beleza? Então, vocês estão vendo que não tem decoreba nova? Velocidade continua sendo ΔS sobre ΔT. Aí eu troco o ΔT por um T bem específico, que é o período, e aí eu troco o ΔS por um ΔS bem específico.
Tá legal? Depois eu falo sobre isso, Felipe. Tirando isso, uma outra coisa que você precisa saber, pessoas, é a ideia de frequência. Período é quanto tempo leva para dar uma volta completa. Quanto tempo leva para dar uma volta completa. É tempo por volta. Frequência é quantas voltas eu dou num determinado tempo. Então, é voltas por tempo. Tá vendo que um é o outro de ponta cabeça? Então, essa forma você tem que saber. Frequência é 1 sobre período. E aí, para facilitar suas contas, você precisa saber algumas unidades de medida. Período é tempo. Então, a unidade de medida de período é segundos no Sistema Internacional. Alguém sabe me dizer qual que é a unidade de medida de frequência no Sistema Internacional? Quem sabe essa? Hertz é a resposta, gente. Mas Hertz é só uma abreviação. Estão vendo que frequência é 1 sobre período? Se o período é medido em segundos, então a frequência é medida em 1 sobre segundos. É esquisito, mas isso daqui é uma unidade de medida. Para vocês que são mais confortáveis com matemática, isso é a mesma coisa que segundo elevado a menos 1, tá? E aí a gente abreviou para Hertz. A gente chama isso de Hertz, porque é feio escrever segundo a menos 1. Tudo bem? Só que, pensando em movimento circular, gente, tem um outro jeito de falar esse Hertz. Concorda comigo que a frequência é o número de voltas, o número de rotações que essa bolinha dá em um segundo? Então, uma outra unidade de medida é RPS. E aí, esse RPS significa rotações por segundo. É a mesma coisa que 1 sobre segundo, é a mesma coisa que Hertz. Tá legal? Tem uma outra unidade de medida que é mais utilizada, que é, pelo menos no nosso dia a dia, que é RPM, rotações por minuto. Se eu tenho uma frequência, vou colocar um exemplo aqui, ó. Se eu tenho uma frequência de, sei lá, 1.200 RPM, e são 1.200 rotações por minuto. Alguém sabe me dizer quantas rotações por segundo essa bolinha faz? Se em 1 minuto ela dá 1.200 rotações, em 1 segundo ela dá quantas? 60 é a resposta. Como é que ele chegou? Oh, 60 não, desculpa, 20 é a resposta. Como é que ele chegou nesse 20? Ele pegou 1.200 e dividiu por 60. Porque cada minuto tem 60 segundos. Então, são 1.200 sobre 60 RPS. Ou Hertz, se vocês preferirem. Então, isso daqui é a mesma coisa que 20 Hertz. Então, para transformar rotações por minuto em rotações por segundo, é só dividir por 60. Tá claro isso? É isso que a gente precisa para resolver esse exercício de agora, tá? Ah, uma coisa, detalhe aqui, rapidão. Vamos supor que a bolinha vermelha e a bolinha azul estejam grudadas no mesmo raio, nesse mesmo palitinho aqui. E aí elas estão rotacionando junto com o palitinho. Palitinho aqui, as duas bolinhas aqui, as duas bolinhas aqui. Eu vou fazer uma pergunta que ela é meio pegadinha, mas tenta responder mesmo assim. Se as duas estão rotacionando no mesmo palitinho, qual delas é mais rápida? A azul ou a vermelha? Qual das duas bolinhas é mais rápida? A bolinha azul ou a bolinha vermelha? Se as duas estão rotacionando junto com o raio da circunferência. Arrisca aí, pessoas. Errar é bom. Azul? Paty respondeu azul. Quem mais tem coragem? Depende do que, Rafael? Ah, gostei. Azul tem maior velocidade linear. Legal. Quando a gente usa a palavra rápido, eu usei isso, né? Qual das duas é mais rápida? Essa palavra, ela depende do que eu estou falando. Eu estou falando do quê? Eu estou falando da velocidade linear ou eu estou falando da velocidade angular? Porque se eu estiver falando da velocidade angular, como elas estão andando com o mesmo raio,
o tempo que passa é o mesmo e o ângulo é o mesmo. Se o tempo que passa é o mesmo e o ângulo é o mesmo, a velocidade angular é a mesma. Mas a velocidade linear de quem está mais longe é maior. Tá legal? Já viram aqueles brinquedos de parque de diversão? Que é tipo um negócio que fica girando assim, e aí tem um banco, né? Bem na extremidade tem um banco. E aí ele fica girando e pra cima e pra baixo assim, e as pessoas ficam caindo e tal. E apareceu no meu TikTok esses dias um vídeo de uma pessoa que fica bem no centro desse negócio, e ela fica dançando e pulando como se nada tivesse acontecendo com ela. E a galera atrás se matando, pulando pra cima e pra baixo. Já viram isso? Isso acontece, pessoas, porque quem está aqui na extremidade está uma velocidade linear muito maior do que quem está aqui no meio. Quem está aqui no meio está a velocidade zero. Quem está aqui está uma velocidade pequena e quem está aqui está uma velocidade muito grande. Reparem vocês pela fórmula, ó, mais matematicamente, que a velocidade linear é proporcional ao raio. Então, esse que está mais distante tem um raio grande. Esse está menos distante tem um raio pequeno. Então, a velocidade do azul linear vai ser maior do que a velocidade do vermelho. Quanto mais longe você estiver, maior a velocidade linear, mesmo mantida a velocidade angular. Tá legal?